Você sorri, responde mensagens, faz piadas, mas por dentro tudo parece afundar em silêncio. É como se você interpretasse um papel todos os dias e ninguém percebesse que a sua verdadeira voz está presa, gritando atrás do olhar. Porque a dor mais profunda é justamente aquela que a gente esconde melhor. Em menos de 2 minutos, você vai entender por que esse disfarce emocional se forma e como começar a desmontá-lo. Muitas vezes, o que chamam de força é só um modo disfarçado de sobrevivência. Você aprende a funcionar, a ser produtivo, a parecer bem, enquanto por dentro existe uma exaustão que ninguém vê. Talvez porque você tenha sido ensinado a não incomodar, a não sentir demais, a manter tudo sob controle. Neste vídeo, a gente vai entender como esse distanciamento interno acontece e por que ele custa tão caro emocionalmente. Vamos passar por 3 etapas: reconhecer os sinais sutis do colapso interno, reavaliar as crenças que te mantêm em silêncio e, por fim, descobrir uma forma de responder ao mundo sem continuar se anulando. Não é sobre melhorar o humor, é sobre voltar a habitar quem você realmente é. Você aparece bem. Até demais. É curioso como de fora tudo parece sob controle. As risadas, as respostas rápidas no grupo, aquele kkk enviado com precisão quase automática. Mas só você sabe o que acontece depois da tela desligada. Só você sabe o silêncio que sobra quando ninguém mais está olhando. É como se o mundo visse apenas a superfície, um reflexo leve, até simpático, mas ignorasse completamente o peso que vibra por dentro. Aquele cansaço invisível, acumulado, que você tenta silenciar sorrindo. Cenas comuns se repetem. Você com amigos, rindo no momento certo, mas sentindo-se distante. O celular na mão, mas o dedo pairando sobre o botão de desligar, não por falta de tempo, mas por medo de sentir. Você diz que tá tudo bem. Mas cada tá tudo bem vira um lembrete do quanto não está. E no meio disso, uma pergunta começa a ecoar. Por que a dor mais profunda é justamente aquela que a gente aprende a esconder melhor? Talvez porque ela nos constrange, ou porque o mundo premia quem não incomoda, ou talvez porque expor essa dor é admitir para nós mesmos que ela está ali e que nunca foi tão real. Você não nasceu escondendo o que sentia. Isso você aprendeu. Aprendeu quando era pequeno e ouviu que chorar por causa de um machucado era drama. Quando tentava explicar uma angústia, mas alguém ria e dizia: "Para com isso, tá fazendo tempestade num copo d'água." Ou quando o silêncio dos adultos deixava claro que certos sentimentos simplesmente incomodavam. Na adolescência, ficou ainda mais nítido. Sentir demais era ser fraco, era ser intenso demais, sensível demais, problemático demais. E ninguém quer ser o demais de nada. Então você foi aprendendo a conter. Com o tempo, virou hábito. Segurar o choro no banheiro do trabalho, olhando fixamente para o espelho, como se sua própria expressão precisasse de censura. Mudar de assunto no meio de uma conversa só porque sentiu que o clima ia pesar. Engolir, sorrir, disfarçar. Até o ponto em que isso deixou de ser escolha e passou a ser reflexo. Você entendeu, cedo demais, que sentir era perigoso, que incomodar era arriscado e que ser forte era ser contido. É assim que o disfarce começa. Sutil, quase imperceptível, mas aos poucos ele se cola à sua pele. E você nem percebe mais onde termina o que sente e onde começa o que finge. Você seguiu em frente, fez o que era esperado, trabalhou, conversou, manteve a rotina. Para quem olha de fora, tá tudo normal. Mas por dentro, algo começou a rachar. Primeiro foi o sono. Você deita cansado, mas o corpo não desacelera. A cabeça gira, repassa, pressiona.
horas se arrastam e o dia seguinte já nasce torto. Depois vêm os apertos no peito, discretos, incômodos, difíceis de explicar. Você faz exames e nada aparece, mas a angústia está lá, insistente, entalada. Em silêncio, chegam também as crises, momentos em que você sente que vai desmoronar, mas sorri. Respira fundo, disfarça. Ninguém percebe, porque você aprendeu direitinho a não deixar transparecer. Você funciona, mas não vive. Você responde, mas não se conecta. Seu corpo está sentindo tudo que a sua mente tentou enterrar. E ele começa a gritar, não com palavras, mas com sintomas. Um copo cai no chão da cozinha. Um som banal, mas que te desmonta por dentro. Porque não foi o copo. Foi o acúmulo, o limite, o pedido de socorro que você passou tempo demais ignorando. Essa é a ruptura silenciosa, a que não explode, a que consome, a que te faz seguir em pedaços, até que encarar a dor se torne menos assustador do que continuar fugindo dela. Na rotina, tudo continua funcionando. Você ouve elogios. Como você é equilibrado? Você é tão maduro. Incrível como você lida bem com tudo. E você sorri, agradece, porque de certo modo é isso que esperam de você. E você aprendeu, desde cedo, a corresponder às expectativas. Mas por dentro, há um nó. Não é que você queira desabar o tempo todo, não é isso. Mas é cansativo fingir que nada nunca pesa. Ser forte, do jeito que te ensinaram, virou uma prisão disfarçada de virtude. Você sorri para proteger o mundo do seu caos. Diz que está tudo bem, para não preocupar ninguém. Administra as emoções dos outros enquanto as suas ficam engavetadas, esquecidas, sufocadas. E aí surge a pergunta que ecoa mais fundo que todas. Quem protege você? Talvez você tenha sido tão bom em cuidar de tudo que ninguém percebeu que você também precisava ser cuidado. Talvez essa força que tanto admiram nunca tenha sido liberdade, mas sim um medo muito bem vestido. E nesse ponto o vídeo não traz respostas, traz só uma dúvida. Mas a dúvida, quando nasce de verdade, já é o começo da liberdade. Você quase disse não. Quase. A frase chegou até a garganta, mas você sorriu, assentiu e deixou para lá. Mais uma vez. Outro dia, você quase chorou. Aquele nó na garganta ficou ali por longos segundos. Mas o riso veio primeiro, um riso rápido, automático, daqueles que servem mais para encerrar o assunto do que para aliviar a alma. É como se houvesse sempre um limite invisível entre o que você sente e o que você se permite mostrar. Até que, de repente, uma fresta se abre. Pode ser num dia qualquer, numa conversa improvável. Você solta um desabafo sussurrado, ou uma lágrima escapa sem aviso e você não a segura. Pela primeira vez não a segura. E naquele instante, mesmo com o coração acelerado, mesmo com medo do que vão pensar, você sente algo diferente. Porque, sim, se mostrar é arriscado. É dar ao outro a chance de ver quem você é, sem maquiagem, sem roteiro. Mas viver escondido tem te custado a alma. Você percebe que o medo ainda está lá. Ele não desaparece. Mas algo dentro começa a se mover. Um espaço novo, um silêncio mais leve, um respiro que até ontem você nem sabia que existia. E é nesse espaço que algo finalmente começa a nascer. Você não gritou, não precisou quebrar nada, nem sumir do mundo. Foi mais sutil que isso. Um dia, enquanto caminhava na rua, fones no ouvido e uma música qualquer tocando, você simplesmente olhou para o céu,
Respirou fundo, não para escapar, mas para se ouvir. Foi nesse instante que algo mudou. Sem grandes gestos, sem drama. Só a consciência tranquila de estar ali, inteiro, mesmo que ainda em reconstrução. Você entendeu que não precisa explodir, nem desaparecer. Existe um lugar entre os extremos, um meio-termo que a gente quase nunca aprende. A presença. Presença é dizer não com calma. É pausar antes de responder. É admitir sem culpa que algo doeu e não se envergonhar por sentir. É perceber que não precisa mais justificar tudo, nem agradar todo mundo. Que a sua dor não precisa ser espetáculo, mas também não merece ser calada. Habitar a própria voz é isso. Não se esconder. Não se exagerar. Só ser com honestidade. E nesse caminho, cada pequeno gesto ganha força. Cada verdade sussurrada vira raiz. Cada escolha consciente te aproxima de casa. Porque no fim, voltar para si não é um evento grandioso. É um compromisso silencioso. E às vezes, começa com uma única decisão: não abandonar a si mesmo de novo. Agora, respira. Não precisa fazer nada grandioso, só para. Deixa o corpo soltar um pouco da tensão. Solta os ombros, afrouxa a mandíbula. Fecha os olhos se quiser. Durante 90 segundos, a proposta é simples. Não fugir, não fingir, só sentir. Percebe o que está aí dentro, agora. Tem cansaço? Tem medo? Raiva? Saudade? Não precisa julgar, não precisa resolver, só reconhece. Porque talvez você tenha passado tempo demais tentando funcionar e esquecendo de sentir. Então hoje, antes de dormir, faz diferente. Não disfarça, não corre para o celular, não ocupa o silêncio com qualquer barulho. Só escuta, só fica com você. Porque o que te adoeceu não foi sentir demais, foi se abandonar demais. E agora você pode começar a voltar, de pouco em pouco, com um gesto simples. 1 minuto por dia, no fim do dia, só para estar com você. Sem distração, sem personagem, sem pressa. Isso não é autoajuda, é presença. E presença cura o que o silêncio escondeu por tanto tempo.